Seja muito bem-vindo no mais um Na Vitrine Podcast. Aqui do meu lado tá o meu sócio, José Rafael. Como é que tá, Rafael? Grande Adriano, muito bem, graças a Deus. E você? Também tô ótimo. Você sabe que hoje o convidado é de peso. É o Oráculo. Você sabe que ele é O apelido oráculo. dele é Oráculo, É né? o oráculo. Por que será? Hoje vocês vão saber o motivo porque a gente chama ele de Oráculo. Posso? Pode, Então é faz o as seguinte, honras. eu vou pegar essa colinha aqui, ó. Empresário, fundador do CEMEC, Centro de Mediações e Conciliação Judicial e Extrajudicial, mediador da Sejusc, esposo da Monique, pai da Maria Eduarda, Enzo e Arthur, a gente conhece, hein? Pessoal, é de peso. Conhece. Há mais de 15 anos no mercado financeiro. Sabe de quem que eu tô falando, Adriano? De quem? Ele, Luiz Rodrigo. Salve. Boa tarde. Luizão. Fala, Luizão, como é que você tá? Tudo bem? certo, graças a Deus. É. Luizão, você sabe que pra gente aqui, quem não conhece você ainda, pra gente você é um oráculo, né? Por quê? Porque a gente tem esse prazer, né, Adriano, de conhecer você, e você é um cara de muito conhecimento. Vocês vão ver no podcast que esse cara aqui, quando ele fala, ele sabe o que tá falando. E mesmo ele errado, ele tá certo. Você sabe disso ou não? Com certeza. Mas, cara, pra começar o nosso bate-papo, Luizão, até pro pessoal, a nossa audiência, conhecer um pouco de você, conta um pouquinho, de onde você veio, qual que é o seu início, de onde surgiu esse oráculo aí? Esse episódio é apoiado pela Vitrine Ads. A Vitrine Ads é uma assessoria de marketing e vendas que ajuda empresas a venderem mais através de tráfego pago, IA e processo comercial com funil de vendas. Se você precisa aumentar as vendas aí da sua empresa ou do seu negócio, Vitrine Ads é a solução. Link está aqui embaixo na descrição. Bom podcast. Bom, eu comecei a trabalhar como representante de vendas 2003 ali. Saí de Marília, fui para o Espírito Santo 2005, trabalhar na Microcamp, né, na parte de dívidas ali, de cobrança. Aí trabalhei também para um banco lá, a prestação de serviço também de cartão de crédito. E foi o início. Dentro dessa empresa eu tive os primeiros acessos ali à parte de cobrança financeira, renegociação de dívidas. Aí tive um treinamento também com o pessoal do Banco do Brasil, parte de call center mesmo, né? Tava iniciando aqui no Brasil essa parte de cobrança mesmo, utilizar um call center como cobrança. Aí em 2012 eu voltei do Espírito Santo para Marília, entrei no escritório de advocacia e a gente começou a implantar a parte de cobrança jurídica, né? Cobrança, quase que um call center mais de mediação, de conciliação e mediação e cobrança ali, mas dentro do escritório jurídico, tá? A gente entrou nesse escritório, ele tinha só o pessoal mesmo que tocava processo ali de banco, processo bancário, fazendo cobrança, e ali eu tive o primeiro contato ali com a carteira de cobrança, né? Só bancária. E a gente montou ali o primeiro call center, foi evoluindo e trabalhei esses 15 anos fazendo cobrança. No meio tempo ali, eu fui estudando também, fiz faculdade, fui fazendo pós-graduação, fiz a parte também de mediação e conciliação para prestar serviço para o Estado também. Trabalhei no Procon, passei no concurso Procon, trabalhei um tempo lá também, dentro do Procon, e aí fui ganhando conhecimento sobre mediação, conciliação, acordo, dívida judicial, dívida extrajudicial, parte de banco, recuperação bancária, como que daria para fazer numa dívida de recuperação judicial, um acordo bancário com avalista, sem avalista. E aí você vai ganhando conhecimento, conforme você vai tendo ali ponto a ponto, dificuldade a dificuldade que você vai encontrando no caminho para fazer negociação, para conseguir aconselhar, para conseguir ter informação, você vai tendo informação, vai melhorando, né, a cada ano. Aí há 3 anos atrás eu estava dentro desse escritório de advocacia trabalhando ali, fazendo a parte de gestão da equipe de cobrança, né, ativa. E aí eu entrei no Procon, né, passei no concurso do Procon e passei também para prestar serviço para o Estado. E aí foi onde eu decidi abrir o CEMEC e trabalhar para mim, porque no Procon era a distância, né, e tinha opção, porque era prestação de serviço para o Estado, né, o Estado repassaria para você as audiências, né. E aí eu tive a oportunidade de entrar no Procon, no Sejusc, em 3 cidades diferentes, prestando serviço para o Estado. Aí eu abri o meu escritório, hoje eu faço a parte de negociação, mediação, cobrança, né, negociação judicial e negociação extrajudicial também. Luizão, somente para o pessoal entender, qual que é a diferença entre mediação, conciliação e negociação? A mediação,
quando você vai estar entre duas partes já cientes, elas conversaram, elas entenderam que elas não conseguem chegar no meio comum sobre um determinado tema. Tá? Exemplo, pode ser família, tá. Pode ser dívida, tá? É um tema, pode ser um acidente de trânsito. Tá? Então vamos supor, eu quero pagar 5, o cara só aceita em 2 vezes. Então é um impasse. A pessoa quer pagar, só que ela não tem condições de pagar do jeito que o tomador, né? Que a outra pessoa quer receber. Então o que acontece? É uma dificuldade. Só que quando as partes envolvidas elas estão conversando, tem aquela situação pessoal, emocional envolvida, né? Aí quando você vai com um terceiro ali na mediação, conversa com as partes, mostra os pontos positivos, negativos de uma negociação, de uma não negociação, né? Olha, se você não aceitar, você não vai receber. Judicialmente, não vai receber também. Porque pode ser que daqui 2 anos que você toque um processo para receber 5 mil, essa pessoa daqui 2 anos tenha condições que ela tem hoje de pagar em 10 vezes. Né? Quando você vai falar na conciliação, aí já é um tema onde você pode, aqui, na mediação, você vai levar as partes, conversando com elas, a um meio comum de um acordo. Tá? Todas elas vão entrar ali na conversa e vão melhorando até que os pontos fiquem bons para ambas as partes, dos dois. Quando você fala na conciliação, aí eu já posso dar os meus palpites diretos. Uma vez de eu fazer as partes chegarem a um acordo comum, eu já começo a palpitar efetivamente. Olha, um bom acordo para você é desta maneira. Um bom acordo para você é nessa situação. E a separação entre as duas também. A mediação ela vai ser utilizada mais em família. Tá? A mediação vai ser utilizada mais em família. Separação, inventário, pensão alimentícia e dívidas em alguns pontos quando você está falando de grupo, né? Quando você está falando de grupo, são muitas pessoas com muitos pensamentos, você vai anotando quais são os principais, dividindo e depois vai chegando a um denominador comum. Na conciliação, ela é mais tratada e já mais aplicada em contrato também. Tá? Ali já é acidente, dívida, já é efetivo. Então, por quê? Você chegar na conciliação e começar a apresentar termos, entendeu? Pode dividir em tanto, faz em tantas vezes, você começa a pegar as partes e trazer das partes uma possibilidade. Tá? Mesmo que ambas não estão concordando, mas você pode falar, olha, qual que é o máximo que você pode? X. Chega na outra parte e fala, o máximo que ele pode é X. Então você não vai passar muito tempo convencendo as partes que elas precisam criar, porque elas não têm uma ligação. Na mediação elas têm uma ligação. Grupo, família, sócios. Na conciliação são pessoas distintas, sem conhecimento, que têm um ponto em comum para resolver. Né? Seja pagamento de dívida, seja pagamento de cheque, conserto de um bem, venda, compra de um bem que deu problema no contrato. E quando você fala de negociação, já é a negociação extrajudicial e a judicial, que é você tem um processo em andamento, tem uma dívida que está lá aplicada e você não consegue o processo andar na velocidade que você precisa, né? Aí você fala, eu vou receber talvez daqui 4 anos, eu vou ficar 4 anos devendo. Então você tem 2 impasses. Quem quer receber está demorando porque tem todo o trâmite judicial para acontecer o pagamento, e quem quer receber tem que ficar aguardando isso também. E quem está devendo vai ficar com essa dívida ali atrapalhando a vida financeira dele. Por quê? Não negocia, não compra, não vende, não compra parcelado, que hoje é uma ferramenta para você trabalhar. Às vezes compra a prazo, vende à vista, é onde a pessoa faz dinheiro. Se você tem um processo judicial, isso te atrapalha. O advogado ele vai fazer o quê? Ele vai tocar o processo e vai tentar efetivamente uma posição judicial favorável para o cliente dele. Só que a negociação, o que ela faz? Ela entra no meio desse processo, ela estuda os pontos do processo, tanto da dívida, né, do devedor, como do contratante, né? Ele verifica os 2 lados e negocia efetivamente qual que seria a melhor opção para ambos, entendeu? Às vezes um banco, né? Vamos colocar aí que a gente faz com maior volume, vamos colocar um banco. O banco está lá com débito, está executando a dívida, não consegue receber. Quando você vai conversar com o banco, ele entende que ele precisa receber à vista. Vai conversar com o devedor, às vezes ele não consegue pagar à vista. Consegue. Aí é onde que entra a tramitação da negociação. Que é você transmitir ao banco a realidade verdadeira. Porque quando ambos, né, tanto o banco quanto o devedor, ambos têm receios, né? O banco sempre vai estar pensando que o cliente pode pagar mais e o cliente sempre vai estar pensando que o banco deveria cobrar menos.
né? São a defesa de cada parte. Então, quando você entra nesse meio e consegue esclarecer que o devedor ali tem os direitos dele e o banco e os deveres dele, e o banco tem os direitos e os deveres, aí você começa a conversar e a pontuar aonde que cada um pode chegar ou dar uma liberdade para o outro para chegar num senso comum, negociar efetivamente um acordo que ambos consigam se beneficiar. O banco recebendo e o devedor conseguindo pagar. Seja à vista, parcelado, fluxo escalonado. Então você vai conversando com ambas as partes e vai apresentando para o banco as dificuldades do devedor, vai justificando para o devedor os pontos que o banco precisa para chegar naquilo que o devedor está buscando, né? Que seria uma atenção para ambas as partes mesmo quando você está fazendo uma negociação. Quando eu falo que ele é o oráculo, agora vocês estão conseguindo entender, né? De forma muito clara e objetiva. Muito bom. Ô Luiz, fala pra mim, você mexe com uma área que a gente, como a gente vende marketing, vende também na área de vendas, negociação é algo que poucas pessoas sabem fazer. Sim. E bem dizer, você negocia todos os dias. Todos os dias você tá negociando. Com gente mais nervosa, com gente mais calma, com o que tá certo, com o que tá errado, você tá sempre negociando. Qual que você acha que é um grande, na sua opinião, qual que é um dos grandes erros que a pessoa, quando ela vai negociar, você fala, poxa, não cometa isso na sua negociação? Olha, eu acredito que a pessoa não estuda a própria dívida, tá? E os próprios direitos, tá? Vamos colocar, às vezes você está negociando tá falando com um devedor e ele não entende que ele é devedor. Simplesmente ele passa a culpa da dívida para a empresa que está cobrando ele. Então isso dificulta emocionalmente ele. A segunda situação também, se são dívidas altas, são dívidas que efetivamente bate dentro da vida financeira familiar dele, que acaba abalando a estrutura, não seria sábio ele fazer a negociação. Porque ele está envolvido emocionalmente. Quando você fala uma dívida de celular, quando você fala uma dívida de uma parcela, beleza, vai lá, negocia, pede um descontinho, paga. Mas quando você parte a ser uma coisa definitiva que pode impactar diretamente na sua vida social e familiar, aí você precisa do auxílio. Por quê? Porque você está envolvido emocionalmente. Como que você vai chegar num gerente de banco que emprestou um dinheiro para você e falar para ele, olha, eu não tenho condições de pagar? Ele vai olhar para sua cara, a primeira coisa que ele vai falar, poxa, mas quando eu te emprestei o dinheiro do banco, eu fiz um esforço para aprovação e eu preciso receber. Aí você vai ficar o quê? Entrou lado emocional. Você já não vai conseguir negociar mais. Tudo dali pra frente, você tá tão envolvido, ele vai falar, olha, eu não consigo fazer nada. Se não passar daqui, vai te processar. Se você não aceitar o acordo, me prejudica. Aí todo o envolvimento pessoal dele entrou na mesa de negociação, ele já não tem mais tomada de decisão. Ele já não tem peso e contrapeso, como discutir aquela situação. Aí ele se envolveu demais no momento. Agora, quando você fala com um terceiro, um terceiro ali, negociando para você, tratando da dívida para você, ele não está emocionalmente, ele está matematicamente, tá? Ali envolvido, ele tem que chegar dentro de um parâmetro que fique bom e dê condições de você pagar mensalmente, né, que não vá atingir a sua vida social, e ele também vai estar embasado ali, Código do Consumidor, Código Civil, negociação, então ele vai saber quando está acima do mercado, se o que o banco está querendo aplicar está fora do mercado, que hoje vamos colocar aqui os bancos normalmente estão trabalhando com taxa de 1,5%, 2%. Quando você consegue uma boa negociação, 1%. Quando você está envolvido emocionalmente, provavelmente você vai ouvir só o valor da parcela. Você não vai discutir o valor dos juros. E quando você está um terceiro que não está envolvido na dívida, ele consegue falar, olha, me passa então qual que é o valor presente da negociação, o valor futuro, como que funciona a antecipação de pagamento, né? Vai ter abatimento de juros futuro, caso eu consiga quitar isso antes, e aí a negociação ela fica mais matemática, mais na lei, mais dentro de um ambiente mais seguro para o cliente aceitar. Diferente de quando você está envolvido emocionalmente, né? Porque você está ali preocupado não em fazer um bom acordo imediato, em se encaixar alguma coisa para essa dívida parar, para sua esposa não ter, às vezes, um carro apreendido, você não ter um salário bloqueado, o seu filho não ver você passar uma situação ali que pode ser vergonhosa para você. Então, esses pontos, eles somam tudo na hora que você senta na mesa de negociação. E se é você fazendo para você, é difícil você não aceitar um mau negócio.
você acaba aceitando um mau negócio. Porque, encaixa dentro do meu orçamento, então faz. Aí chega um momento, não encaixa mais, só que você aceitou uma taxa muito alta, você não teve desconto, pagou juros sobre juros e virou uma bola de neve. Ou, às vezes, parece que está dentro do seu orçamento, mas acabou ficando muito apertado pra você pagar a parcela. Aí você paga 5 e estoura de novo. Quebra de novo o acordo. Aí vira uma dívida maior do que você tinha antes. Então, quando você vai negociar dívida, principalmente, sonhos, né, que foram ali, às vezes tiveram algum impasse no meio do caminho, porque é uma frustração total. Ninguém busca dinheiro no mercado se não é para um sonho. Não existe. Sim. Não tem outra busca. O dinheiro que vem do mercado é para o sonho, é para melhorar uma empresa, melhorar uma família, comprar um bem, fazer uma viagem. São só sonhos. Então, é a frustração que você teve de ter realizado até um sonho ou não conseguido o êxito desse sonho e ainda ter essa dívida para resolver. Imagina você sentar numa mesa de negociação com todo esse embaraço de emoções e ainda saber que a pessoa que te apoiou, às vezes, naquele momento, tá falando para você que se você não fechar um acordo, fica ruim para ela dentro do emprego dela. É complicado. Principalmente em dívida de cartão, né, Luiz? Porque muitas vezes você vê ali que você deve ali uma dívida R$3.000, aí a hora que vai negocia lá para você em 36 vezes de R$200, um exemplo. Mas esses 3.000 já virou, um exemplo, já virou R$9.000. Aí você deixa de pagar esses 9, a dívida, pelo que você tá falando, a dívida depois dele não passa a ser mais em cima dos 3. Agora vai ser em cima dos 9. Aí ele renegocia em cima dos 9 de novo. Não conseguir pagar, ele vai virando aquela bola de neve. E aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: o banco, ele perde dinheiro, ele perde capital quando você vai lá e deixa de pagar ali alguma dívida? O banco, ele perde isso? Não. Aí? O banco nunca vai perder, né? O banco, ele vai vender para uma securitizadora, ele vai vender para um terceiro essa dívida, ele vai lançar dentro do balanço dele como um prejuízo, né? Tanto que fica no Banco Central lá marcado o seu SCR, constando como você deu prejuízo a uma instituição bancária. Então, até quando você está ali no SCR, você fica em torno de 2 anos sem conseguir fazer um financiamento, porque fica constando aquilo lá. Você tem que pagar uma dívida, às vezes, com 90% de desconto, você paga, mas você fica inscrito no SCR, que é um período que você tem para voltar a fazer negociação. Porque o banco, ele informou para o Banco Central que você, como devedor, deu prejuízo, ele lança essa dívida sua no balancete dele como prejuízo e ganha isenção fiscal, né? Então ele faz um peso ali, um contrapeso, para que ele não tenha prejuízo. Então ele tem isenção fiscal. Às vezes você começou devendo 1.000, sua dívida virou 10.000 e entrou 10.000 de isenção fiscal. Então o prejuízo do banco foi 0, né? Porque ele conseguiu isenção fiscal. Porém, você foi lá e conseguiu na securitizadora que ele vendeu a dívida pagar com 90% de desconto. Só que ainda você ficou inscrito lá no SCR. Tem mais 2 anos para você ficar ali para depois você virar alguém ativo no mercado e conseguir fazer novos empréstimos com instituições. Mas aí como que resolve isso? Por exemplo, esse tempo que fica o nome lá por 2 anos, ele fica e você não consegue fazer nada referente a isso, ou tem alguma coisa que você consegue... Dentro da LGPD agora, ela informa que nenhum tipo de informação pode ser transmitida para outros. É algo paliativo, né? Não resolveu o problema, mas momentaneamente vai te dar ali um respiro ali, né? Vai sair aquele cadastro, que seria pedir para o Banco Central fazer um ticket lá, uma reclamação, falando que você dali para frente você não quer que ele divida suas informações pessoais com outras instituições. Perfeito. Você sabe, né, Adriano, que pouco tempo eu e o Adriano fizemos um curso de finanças, né, Adriano? Nosso professor tá aí nos bastidores, abraço, o Diegão tá aí com a gente. E você sabe que a gente vê muito erro das pessoas na parte de dívidas. Luizão, para um cara hoje, vamos falar assim, no Brasil quase não tem ninguém devendo. Tem alguém devendo, Adriano? Mercado ruim. Mercado ruim, quase ninguém deve no Brasil. O cara hoje, que ele tá, cara, bicho, eu tô perdido, tô devendo até as cuecas, eu não sei o que fazer, não sei nem por onde começar. Luizão, qual que seria o passo a passo pro devedor aí? Olha, é até meio complicado, né? Mas assim, no meu ponto de vista, tá? Por favor. Meu ponto de vista é quando você tá devendo muito, é parar de pagar mesmo. Polêmica, hein? Polêmica.
Então, ó, nóisão, que nós tá em dia. Mas o homem que tá devendo aí, ó, presta atenção nisso. Explica mais um pouco, Lisão. O que acontece normalmente no que eu acompanho, tá? Quando a pessoa adquire um débito, ele já arranca a possibilidade dele conseguir ali fazer acordos, refinanciamentos, financiamentos. Já dificultou a vida social dele. Ele já está sem crédito no mercado. É o primeiro passo. Foi a primeira dívida. Se ele já renegociar essa, ele dobra aquilo que ele devia já. Se ele não consegue pagar, piorou. Então vamos colocar que ele não consegue pagar nada. Ele vai pagar um pouquinho cada um? Não, ele para de pagar todo mundo. Ele faz uma análise de todas as dívidas dele, quais são as dívidas que vai diretamente impactar na vida social, que ele precisa negociar. Se todas elas são dívidas que não vai impactar na vida social direta, não vai penhorar um bem, não vai bloquear uma conta bancária, para de pagar tudo. Para de pagar, não paga o cartão de crédito mesmo, não paga o parcelamento mesmo, e começa a fazer o quê? Fazer decrescente, do menor para o maior. Começa a liquidar à vista. Eu tinha 5 mil em parcelas. Era 500 para um, 2 mil para outro, 1.500 para outro, 600 para outro, 300 para outros. Mas tem uma dívida que com 5 mil eu quito. Para de pagar todo mundo, pum, uma dívida a menos. Ah, mas agora as outras dívidas são todas altas. Aí vai começar a negociação. O que elas estão ali diretamente impactando na sua vida social? Nada. Então junta dinheiro para quitar à vista. Está impactando na vida social. Prevejo em prazo futuro que consigo levantar X valor. Aí você vai negociar o tipo de contrato que você quer. A taxa que você precisa. Entendeu? Ah, como assim, meu? Vamos colocar aí. Hoje não os bancos não apresentam muito, mas você tem fluxo escalonado. Você pode chegar num banco hoje, os agricultores fazem muito, que é pagar uma parcela anual. Ah, mas dá para todo mundo? Não dá. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada limite de dívida você vai ter uma situação para ser aplicada. Não dá para explicar tudo, mas vamos colocar um cara que deve aí 2 milhões. Vamos falar de um cara que deve. É o perfil dos clientes dele. É o perfil. Vamos falar, como a nossa audiência é qualificada, muito empresário, empreendedor, muito cara ali que faz dinheiro, 2 milhões ainda tá no teto ali. Tá no teto, ele começa a atender. O teto não, melhor, tá no piso. Tá no piso. Começa, início, né? O início, 2 milhões. Não, é esse tipo de financiamento, né? O cara deve 2 milhões para um banco hoje. Se ele sentar numa mesa, 2 milhões de reais devendo aí para um banco, colocando que hoje o Banco Central exige uma garantia bancária aí em torno de 6 meses em recuperação, mudou. Só para vocês entenderem. O banco não pode emprestar mais do que ele possui de dinheiro de garantia. Ele tem um limite. O Banco Central controla essa instituição. Por isso que as instituições bancárias no Brasil, elas não quebram, porque por trás da instituição está o Banco Central. Então, a cada valor de dívida que o banco acrescenta no contábil dele, ele é obrigado a pegar uma parte da lucratividade dele e depositar como dinheiro de garantia no Banco Central. Então, ele está lá colocando um dinheirinho lá todo mês. Quando você fala em 2 milhões de reais de dívida, provavelmente o banco já recuperou lá e deixou lá guardado para garantir essa dívida que ele está mensalmente fluindo ela, fazendo ela crescer, né, cobrando taxa de juros e tudo. Essa dívida tá lá, já tem 1 milhão lá guardado como garantia. Isso para o banco é um prejuízo, porque o dinheiro que ele poderia estar vendendo, ele está lá parado. Então, quando você senta na mesa da negociação com o banco, ele tem um déficit lá, ele tem algo que está atrapalhando ele. E o cliente tem 2 milhões de dívidas. O que eu faria nesse caso? Tem 2 milhões? Quantos mil você tem de entrada? 100, 200, 300 mil? 400 mil? Vamos guardar. Vamos pegar só 50% de entrada. Dá 50 mil reais de entrada, vamos colocar aí 50 mil de entrada. Coloca a parcela de 5 mil reais durante um período, porque o cliente entende, vamos colocar aqui um cliente de safra, ele entende que ano que vem a safra dele vai ser muito boa. Né? Ou ele entende que ele vai fechar um negócio de prestação de serviço para Volkswagen lá e vai vender borracha, está quase finalizando, mas esse contrato não libera ele. Faz um acordo com o banco de fluxo de pagamento anual, parcelas pequenas e uma parcela balão no final do ano. Então o que vai acontecer? Provavelmente o banco vai pedir uma garantia. Normalmente esses contratos com volume tão alto já tem
uma garantia, uma penhora, mantém-se a garantia, faz esse fluxo aí de parcelinhas durante um ano pequena e depois lá no final um balão grande, tá? Ou não, já era uma safra, era uma terra com garantia, mas eu não tenho dinheiro para pagar agora e eu preciso daqui um tempo ter um tempo para me poder fazer a safra e depois conseguir pagar. A gente faz muito isso dentro da parte de negociação no agro ali. O que acontece? Faz uma negociação de balão, paga por safra. Ah, a safra é quando? É de janeiro a maio. Então vai pagar de janeiro a maio do ano que vem. Esse ano renegocia, dá uma entrada, utiliza a taxa que está dentro do mercado, fala com o gerente, leva o gerente para ver a empresa, leva o gerente para ver a safra, ver a plantação, conversa com o banco. Por quê? Independente, quando você está falando de contrato, né, quando você fala com o gerente que emprestou o dinheiro é uma situação, mas você tem uma diretoria de recuperação de crédito dentro dos bancos, e eles têm um interesse em renegociar. E às vezes os envolvimentos, né, pessoalidade, tanto do contratante quanto do vendedor, né? Do contrato, que é o gerente do banco. Ele vai estar pessoalmente envolvido também. Às vezes o gerente do banco não consegue te dar solução. Aí você vai ter que encontrar outros meios dentro do banco para conversar para você conseguir ter um tipo de financiamento desse. Perfeito, tá? Perfeito. Ah, então eu vou lá no banco, falo com o gerente, ele vai fazer isso para mim? Não. Ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele está habituado a fazer o simples ali. Ao que o banco coloca de praxe para ele. Agora, quando você chega num volume alto, você vai tentar contato com a recuperação de crédito do banco. Porque já não está na mão do gerente já. Coisas específicas vão estar um patamar a mais. Ele tenta ali ser um canal para você, mas eles pegam um negociador, um mediador que faz um canal direto com a parte de recuperação de crédito e aí já sabe, né, já tem conhecimento dos tipos de contrato, meios de contrato que dá para ser feito. Fica mais fácil que o banco vai estar aberto, vai entender que você conhece e você sabe quais são os tipos que ele tem ali, tipos que ele tem para oferecer. Não fica ali no gerente, parcela em tanto, faz tanto, parcela em tanto e acaba não chegando a uma proposta que fique boa para você ou para a pessoa que está esperando um contrato ou para a pessoa que está esperando uma safra dar certo. Agora, quando você fala, isso é num caso de um volume alto. Assim, Luiz, e se eu tenho um financiamento de veículo, né? O que eu faria no financiamento de veículo se eu tiver uma dívida aí de 50 mil reais? Né? Eu negociaria, esperaria. Ah, eu não quero dívida. Faria lá entrega amigável com a quitação do contrato. Faria um fluxo escalonado também, parcelas pequenas, parcelas maiores depois. Quais bancos? Todos aceitam. Só que depende do quê? Como você vai comprovar, como você vai negociar, com quem você está falando, quem está passando as propostas de acordo para você. Por que eu falo isso? Porque às vezes o jurídico do banco, ele não vai te atender. Ele não está te atendendo. Ele está entendendo que você é só um devedor. Imagine se um núcleo de recuperação de crédito do banco começasse a atender todo devedor que liga. O volume ia ser gigantesco. Aí quando ele senta para negociar com um devedor, ele fala assim, eu quero pagar menos. Estão me roubando. Começou tudo errado. Quando você fala no negociador, eu já aviso o cliente antes. Fala, olha, você entrou no banco, você pegou dinheiro, a gente vai lá negociar. A gente não vai lá falar que você é um coitado, que você errou, que o banco tá te roubando. Não, você aceitou, é um contrato, tem taxa, a gente vai verificar quais são os posicionamentos do banco. Tá? Chegando dentro da sua realidade, a gente vai fechar um bom acordo. Não chegando, a gente vai continuar negociando. Que aí o tratamento é diferente de você sentar e normalmente quem tem dívida está emocionalmente envolvido. Ou ele vai aceitar tudo de ruim de uma vez só, ou ele não vai conseguir respirar para entender o que a outra parte está falando. Aí fica lá gritando que ele não deve, que banco só rouba, que banco cobra uns juros absurdos. Banco não cobra juros absurdos. Banco cobra os juros que está lá dentro do Banco Central colocado que pode ser aplicado. Esse ano, se eu salvo engano, tá, gente? Eu não vou falar a vírgula certinha, mas está em torno de 44% ao ano. A taxa máxima que pode ser aplicada no Brasil. Lá pelo Banco Central. Se entrar no Gov, colocar taxa de juros aplicada para bancos no Brasil. Coloca Gov ou coloca Banco Central no final. Ele vai mostrar uma tabelinha. Tá? E ele fala até os bancos, como os bancos praticam. Ah, Santander trabalha de tal jeito, Bradesco trabalha de tal jeito. Ele já menciona, o próprio Banco Central menciona
qual é a média de taxa que esses bancos aplicam em contrato. Se está ali e não está acima dos valores que estão ali apresentados, então quer dizer que não está fora do que o Banco Central está admitindo. E é uma lista, tá? Tem mais ou menos em torno de 15 bancos. Não é que o Banco Bradesco ou o Banco Y cobra X, que não pode cobrar a última taxa lá de 44% ao ano. É que o Banco Central fez uma lista e ele vai colocando a escala das taxas que são utilizadas. Aí uns bancos que são bancos novos, tá lá embaixo e eles aplicam 44%. Não tá fora, tá? Tá dentro, é só a lista. Se qualquer banco correr desde o primeiro até o último, qualquer valor desses é um valor que o Banco Central entende como uma taxa de juros não abusiva. Legal. Ô Luiz, assim, muitas vezes quando a pessoa ali tá endividada, tá com carro, busca apreensão, ou tá devendo ali uma dívida, né, no banco, ou até um produtor rural também, muitas vezes ele acaba falando muito com o 0800, né? Sim. Que entra somente para fazer a parte ali de cobrança. Aí quando ele tenta negociar com esse 0800 e o papel deles é só cobrar, eles não querem negociar, é aquele preço lá mesmo, ele acaba entrando para um advogado e aí aquele processo ele acaba se arrastando. A melhor forma de encurtar todo esse processo é procurando um mediador, um negociador ali para ficar entre as duas partes ali que tem um contato diretamente com o banco e também ali a parte jurídica ali que ele vê também que vai se arrastar esse processo por mais tempo. O mediador, ele encurta todo esse processo e faz com que essa negociação, que um lado está falando A e o outro lado está falando B, que chega ali em um meio termo para os dois, é isso? Isso mesmo. A intenção do mediador, do conciliador ali, da negociação, é fazer com que as partes entendam que ambos estão perdendo enquanto o processo está correndo. O banco está gastando, o banco não quer gastar, o banco quer recuperar, o banco quer ficar com o mínimo de processo possível ajuizado, né? Ele está todo dia buscando ter um atendimento melhor, ter uma quantidade melhor de pagadores, né? E não ter um acúmulo gigantesco de processos. Né? O banco está atrás disso. Só que, por outro lado, o devedor ele precisa entender também que ele, processando o banco, e ele não ganhou um processo. Vai se arrastar e tem um custo de 4 anos aí, provavelmente. E todo mês ele está pagando o advogado, todo mês. O que eu faço, né? O que um mediador faz? Ele entra no meio, faz com que as duas, que nem você falou, faz com que as duas partes se entendam. Só que ele tem um plus ali. Ele vai ouvir os dois lados e ele vai levar a informação para os dois lados, tá? Enquanto um devedor fala que ele não deve tudo aquilo, a primeira coisa que você vai falar para ele, você já procurou um perito? Você já olhou? Já fez a perícia? Mas não precisa. Um perito pode fazer isso fora do processo e você chegar à concepção que você deve. Aí já melhorou 100%. Porque agora você sabe que você deve. Então aí é o primeiro passo. Reconheceu. Aí o que vai acontecer? Daí para frente, para você negociar o contrato com o banco, ficou mais fácil. Aí você começa a conversar com o banco e demonstrar a situação. Por que acontece? Há muitas pessoas que conseguem pagar financiamento do 1 até a parcela 100. E tem outras pessoas que no meio do caminho têm dificuldade. O banco ele tem o direito de cobrar os juros dele. Ele tem o direito. Isso aí foi fornecido a ele. Como você tem o direito de, às vezes, não conseguir pagar isso e não sofrer uma sanção, né, ou algo diretamente na sua vida pessoal que vai te prejudicar, porque você não tem condições, aconteceu no meio do caminho, né? Então, quando você traz o banco também, a instituição, para entender esse ponto, que eles entendem, tá? Às vezes é falta de comunicação. Por que acontece? O cliente, às vezes, não ouve a comunicação. O cara não tá ouvindo o que é um bom acordo. E essa dificuldade na hora de ouvir também, né, a não aceitação que a pessoa acaba admitindo ali, ela dificulta na negociação. Então a pessoa tem que entender que se ela pegou dinheiro, ela tá devendo. É a primícia para ela partir para um bom negócio. Porque a partir do momento que se denomina o valor que você deve e você entende que você deve ele, você tem um número para trabalhar, né? Você começa a falar, isso aqui eu consigo. Aí você determina qual que é o valor que você consegue pagar mensalmente. Aí você já tem 2 valores. O que você deve, o que você aguenta pagar e que não vai atrapalhar a sua vida pessoal. Aí dali em diante é só você falar com um banco. O banco vai ter essas premissas também. Quanto ele pode dar de desconto, quanto ele aceita no máximo,
quais são os pontos fortes e fracos do acordo que ele fez, do contrato que ele fez, e diante desses pontos, ele vai arriscar um desconto para você, se vocês estiverem comunicando um com o outro. Vou falar para você que 70% a 80% dos contratos que eu já negociei é falta de comunicação entre as partes. Eles não conseguem um ouvir o outro sem impor a sua vontade, ouvir assim de bom coração, entender que a outra parte pode falar daquele jeito, tá cobrando, e aí ele não entende, aí acaba tendo essas situações da negociação demorar. O que acontece quando uma negociação demorar? E não tem problema demorar? Tem. A cada passo que anda o processo, você perde mercado se você tem uma empresa, você perde oportunidade se você é uma pessoa física. O banco não está vendendo dinheiro, perde a oportunidade de ganhar dinheiro. Então só tem gente perdendo. Cada mês que passa. Só que o banco já entendeu que ele precisa fazer acordo. Às vezes, quem não entendeu isso é o devedor. O devedor não entendeu. O devedor, ele pensa que o banco deu um desconto agora, então mês que vem vai ser maior. Só que o processo está andando. Esse mês que vem ele penhora uma casa sua, penhora um carro seu, bloqueia um valor que você recebeu de herança, bloqueia um dinheiro que você recebeu de uma ação judicial. Aí o banco vai te dar o mesmo desconto, vai fazer o mesmo acordo que ele está fazendo hoje. Aí mudou a moeda, né? Mudou de direção. Passou de mão o ponto mais forte. Então, assim, a negociação é justamente o que você falou, fazer as suas partes se entenderem. Mas é necessário, já no início, entender o banco, os pontos que o banco está ali posicionando, e já entender o devedor, os pontos que ele está posicionando, e às vezes já demonstrar para ele o quanto ele deve, para que ele não fique sempre achando que mês que vem vai ser melhor. Para você fazer um bom acordo, ele não pode demorar muito. Porque se demorar, não tem mais como consertar, né? Dependendo de onde chegou. Rafael, falar uma coisa para você. Você que é especialista em comunicação, você pode falar aí melhor. Mas você sabe que o Luizão bateu num ponto que ele falou, que ele só reafirmando o que ele falou ali e repassando, 70% dos contratos que você pega, o erro tá na comunicação. Tá. Às vezes um ou outro ali quer impor, não quer conversar, não quer escutar, quer falar muito, que não quer escutar pouco. Muita questão dessa comunicação aí. Sim. Até pro pessoal entender um pouco também dessa sua parte de negociação, Luizão, todo negociador, a maioria... Você, para negociar com um banco, vou melhorar a pergunta, para você negociar com um banco, você tem que ter um advogado? Não. Tem que ser um advogado para negociar com o banco? Quem é esse negociador? Como que, até pro cara que às vezes quer ser um negociador, um dia falou, cara, gostei, tô vendo esse cara aí, tô me identificando, quero ajudar o povo também, a sair das dívidas. Ele faz o pessoal sair das dívidas. Eu já vi pessoalmente ele quebrando uma dívida boa. E foi um bom número. E como que esse cara precisa ser advogado? Qual que é o primeiro passo? O que você me fala? Não precisa ser advogado. Né? Não precisa ser. Se fosse hoje, para falar qual seria o caminho, eu faria um curso de mediação e conciliação. Eu faria um curso de mediação e conciliação. Você tem aí pelo Estado, gratuito em São Paulo, faz lá pela escola da magistratura, né? Eles dão... Todo ano eles formam uma turma lá gratuita, você faz online, faz presencial. Você tem nas faculdades aqui no interior esse curso. Para fazer esse curso, você precisa ter uma graduação, né? Em qualquer área, você já pode fazer curso de mediação e conciliação. De cara, você já pode fazer para o Estado, né? Trabalhar ali prestando serviço para o Estado como mediador conciliador. Só que o que acontece? Se você não tem uma carga de negociação, de conhecimento, esse curso ele traz para você um conhecimento de lei civil, de tratamento com pessoas, de como que é a parte emocional numa negociação, né? Você está tratando com pessoas ali, né? Que é uma coisa interessante. O funcionário do banco vira dono, se você não entender a comunicação dele. Parece que ele tá mexendo no bolso dele. Assim como o devedor pensa que foi roubado. Né? Nossa, eu fui roubado. Não, você não foi roubado. Você pegou um empréstimo lá, saiu com o dinheiro do banco. Então você não foi roubado. Você só fez um mau negócio. Às vezes ou deu errado no meio do caminho. Então precisa fazer um curso desse,
um curso básico para entender a emoção no momento da negociação. Para o negociador também é difícil. Você tem aquela parte da euforia, você quer negociar, você quer já fazer para dar certo, mas às vezes um tá aqui morno, quieto, né? O cara não quer negócio. Aí você vai lá, bate de novo, conversa, tenta negociar. Então, fazer o curso de mediação vai trabalhar o seu emocional. Vai fazer você entender, tá, que a negociação ela tem pontos, né? Começa, inicia, aumenta, troca informação, posicionamento, situações financeiras, contratos. Aí depois evolui. Perdão, falando pra caramba. Cadê a água? Onde coloquei? É o ar aqui, desculpem. Fica à vontade, Luizão. Ô, Adriano, como o Luiz está falando, né, nessa parte de negociação, nessa parte de conciliação, só frisando, tá? Muitas das vezes, aí eu vou até fazer essa pergunta pro Luiz também, muitas das vezes você não vai precisar de um advogado. Porque às vezes o cara contrata um advogado, pô, eu vou resolver um problema ali. Às vezes uma negociação que era pra ser algo curto, um prazo curto, cara, se prolonga. Cara, e às vezes em pouco tempo você conseguiria estar acertando isso se você tivesse um bom negociador, um negociador do seu lado, né? O que eu falo? Você faz um curso de mediação e conciliação, que é o ponto, certo? Processo hoje. Eu não entendo, né? Uma pessoa entrar num processo contra o banco, esse é pesado. Posicionamento meu, tá? Mas o cara ir lá e processar o banco porque o banco tá cobrando demais ele. Começou errado, no meu ponto de vista. Mas por que, Luiz? Falando isso. Simples, você entrou dentro do banco, você assinou um contrato, você aceitou a taxa, você aceitou a parcela, você não pagou. O banco tá te cobrando. Aí quando você contrata o advogado, tá pagando o advogado. Aí você tá pagando o processo. Aí você vai olhar pro banco e falar, eu não tenho condições de pagar. Se você teve condições de contratar um advogado, de pagar processo, de recolher taxa, aí você não tem condições de pagar o banco? Foi o inverso, não ficou interessante. Ficou estranho na realidade, né? Qual que foi a sua intenção em processar o banco de um contrato lícito? Não, Luiz, eu tô aqui, a partir do mês que vem não vou pagar mais parcela, não sei mais o que fazer. Aí você monta uma estratégia de negociação para ele, verifica quanto que ele consegue guardar por mês, até que ponto ele vai conseguir manter essa situação, vai no banco, pergunta se o banco pode melhorar as condições para ele, já sinaliza o banco que ele está entrando em dificuldade financeira, aí você vai preparando o terreno, né? Vai conversando. Quando ele parar de pagar, o gerente do banco já sabe que ele estava em trâmite de chegar nessa situação. Tá? Aí dali para frente, não é que você está com má índole, você está com uma boa índole, você tentou todo o tempo, chegou no momento que você não consegue pagar mais. Dali em diante, vai estudar a vida financeira do cliente e vai começar a negociar. Não gastar dinheiro com advogado, um processo, um dinheiro que você poderia estar economizando para você conseguir negociar com o banco. E às vezes o que você paga para advogado, pagaria às vezes 10% da dívida. Mas é errado? Não, não é errado. Você tem vontade, vai lá processar o banco. Mas, no meu ponto de vista, que você deve para o banco e foi um contrato que você não foi coagido a fazer, né, não tinha uma arma, não tinha nada, chegou lá e riscou. A partir do momento que você não consegue pagar, você só precisa manter o seu emocional, verificar dentro da sua vida financeira onde foi o erro de cálculo, certo? Porque você aceitou aquele financiamento e dali em diante começar a negociar com uma margem melhor de acerto, né, na hora de você propor a parcela, ou parcelamento, ou financiamento, ou até mesmo estudar se não seria melhor ir discutindo com o banco até conseguir uma quitação à vista, para você não ter mais essa dívida no seu nome. Luizão, somente para me entender. Então, assim, eu tenho uma dívida ali com o banco. A partir do momento que eu entro com um processo com um advogado, é meio que eu tô falando, juiz, eu não reconheço essa dívida do banco aqui tá cobrando um valor a mais, um valor injusto. Então, quando entra com um processo, é porque, assim, o meu lado aqui tá certo. Eu não devo tudo isso, eu devo menos do que isso aqui, ou eu não reconheço essa dívida. E o outro lado, o banco tá falando assim, não, você foi lá, entrou dentro da minha agência, assinou os papéis,
pegou o dinheiro, pagou algumas parcelas e depois você não conseguiu pagar. Então, não tem realmente, não tem lógica eu entrar com um processo contra o banco falando que eu não reconheço aquela dívida, sendo que a dívida existiu. Então, o que você está explicando é que, ao invés de você fazer isso, você precisa realmente buscar um negociador para você negociar essa dívida. Isso. Perfeito. Você só vai... eu aconselhando um cliente endividado hoje, eu só falaria para ele partir para um processo se ele tivesse, vamos colocar aí, uma fraude contratual, né? Um vício efetivo. Se olhar lá, você fala, esse cliente vai ganhar, isso que não tem nexo. Mesmo assim, eu negociaria a dívida, estaria lá à vista, tá? E processaria o banco para rever essa situação do contrato. Entendeu? Ah, mas por quê? Porque você não precisa ter dívida para você discutir um contrato que você pagou. Vai lá, faz um acordo, paga, entra com o processo e fala, olha, eu paguei, mas eu acho que isso aqui estava errado. E você tem seu direito de questionar. Se ficar ali matematicamente provado que você foi prejudicado, o banco vai te ressarcir. Agora, do que adianta você ficar processando o banco 2, 3, 4 anos para discutir e lá no final o juiz olhar para sua cara e falar, olha, vamos corrigir a tabela. E corrige tudo. Você devia 100 mil, passou 4 anos, você deve 150. Porque o juiz vai corrigir. Só que 4 anos de dívida vai ser corrigido também. Não vai só corrigir pro seu lado, vai corrigir pro lado do banco também. Né? E a taxa que o banco aplicava lá de 100 mil, jogou a dívida para 80, no valor presente lá 4 anos atrás. Viu? As taxas que vocês aplicou tá errado. Vamos colocar que o banco errou. Não acontece, mas vamos colocar. O banco errou, a taxa aplicada lá, a dívida, quando o banco começou a iniciar a cobrança, era 100 mil, mas a gente fez os cálculos, caiu para 80 no valor presente. Tudo bem. Qual que era a taxa correta? Estava em 2,5, era para cobrar 1,5. Beleza, colocou ali 1% a mais. Beleza, tirou 1%, tirou. Agora corrige esses 80 mil 4 anos e paga o banco. É o que o juiz vai falar. Ele não vai falar, opa, o banco errou, você está isento. Ele não vai falar, não, o banco errou. Então corrige-se e pague o valor efetivo. Porque em si o processo não é para anular o dinheiro que você pegou, é para corrigir para que você pague o justo contratado. Né? O justo contratado. A gente vê todo dia, né? Eu sinto dó até. Outro dia eu atendi um cliente lá e uma assessoria ligou para ele e ofertou, falou para ele que ele vai pegar o imóvel dele lá, Minha Casa Minha Vida, e vai conseguir baixar o valor até R$400 por mês. Cobrou R$6 mil e entrou com processo. Qual a chance de prosperar? Contrato em dia, um bem alienado, né, de grande porte, que é casa, um contrato feito ainda com um banco do governo. Qual que seria a intenção? Baixar a parcela? Porque, como o brasileiro está acostumado a enxergar oportunidades, né, ou tentar ganhar dinheiro também, a cobiça às vezes atrapalha muito, vê muita gente perder dinheiro por conta disso. Ele entende que quando o cara liga para ele ofertando uma coisa muito econômica é que vai dar certo. Não vai. Contrato de veículos, revisão de contrato de veículos, é zero a chance de dar certo. E tem muito, né? Tem muito. Muita propaganda. Vai lá, 90%, vai abaixar a parcela. Não vai abaixar a parcela. Tem lá um contrato lá. O que vai acontecer? Às vezes o devedor, o cara vai contratar, vai entrar em muitos casos desses. Entra com processo, realmente entra. Normalmente, o que tá errado no contrato de financiamento de veículo? Todos têm isso. Na hora que vai fazer o financiamento, os caras embutem um seguro. Tá? E o seguro, ele não faz parte do financiamento. O seguro é embutido. Às vezes o cara não explica, olha, tem um seguro aqui, tá? E você vai falar não para ele. Então ele falou, olha, a parcela ficou tanto, tá? A entrada é tantos mil, ele pega da entrada, lá vai lá, divide e bota um seguro. Aí esses seguros normalmente, aí até carro de 100 mil reais, aí, vai girar em torno de 1.000 a 2.000 reais. Aí o cara te liga e oferta, olha, vai abaixar a sua parcela. Entra com o processo lá, você para de pagar a parcela, corre risco de busca e apreensão, o seu nome suja.
Aí depois de 4 anos você descobre que você tem direito de ser reembolsado no valor de R$ 1.300. 4 anos, nome sujo, risco de perder o veículo por conta de R$ 1.300. E a parcela corrigida para você pagar lá o carro. Compensou. Não teve, não frutificou. Agora, não, mas tem cara que paga carro com 90%, com 50%. Tem. Vou dizendo que não tem isso. Só que não foi uma revisão de contrato. O banco que iniciou a busca e apreensão do veículo, acabou ali não localizando o veículo, teve dificuldade na localização, o veículo perde preço todo ano. É um bem que deprecia mês a mês. E o banco chegou um momento e falou, se eu não pegar o que ele está me ofertando, não tenho condições de pegar o carro mais. Está sem pneu, está sem step, já está arriscado, está com certas situações que ele está me ofertando aí 20 mil, é melhor eu pegar 20 mil do que pegar esse carro. Então é uma conta matemática que o banco fez. Não é um processo. Quem você vê às vezes tendo um desconto foi porque negociou, posicionou, teve alguém ali tratando o contrato e acabou tendo ali um acordo bom. Tá? Mas isso só vale para você que entrou em dívida mesmo. Não é uma estratégia. A estratégia de um financiamento iniciou, termina de pagar. Tá em dívida, olha, eu tô vendo que eu não tenho condições, perdi o emprego, que pode acontecer com todo mundo, não tenho condições mais de pagar. Beleza, então vamos negociar para ver se a gente consegue quitar a vista, parcelar, devolver para o banco e limpar seu nome, vender para terceiro e quitar o banco. É uma negociação. Porque o banco vai estar cobrando um X valor, mas o veículo depreciou, vale X valor. Aí você vai conversando, vai chegando no meio termo até você conseguir fazer com que as partes se entendam e quitar essa dívida. Agora, não pagar, ou fazer um processo de revisão de contrato de imóvel não dá. Tá? A chance é 0. 1 em 1 milhão que acerta, porque foi um contrato feito com o banco Y lá, que quase não é um banco alto, um banco grande. Aí esses bancos menores acabam colocando ali, não taxa, mas uma prestação de serviço que não existiu, alguma coisa ali, acaba recebendo 500, 600 reais de retorno. Veículo, não aconselho, consegue pagar, paga até o final. Não conseguiu pagar, a gente dá um jeito de negociar. Mas para quem não conseguiu, não pegar um contrato em dia e tentar convencer o banco que ele precisa dar desconto em cima disso. Tá? Empréstimo com garantia, outro tipo de contrato perigoso, para você não pagar. Se você não está pagando, não tem condições de pagar e previu isso, aí precisa montar uma estratégia com um negociador mesmo. O cara vai olhar ali sua vida financeira, vai montar uma estratégia para que você seja impactado o menos possível dentro do seu patrimônio. Né? Às vezes o cara fala, mas meu advogado disse para mim que não dá ou que não pode. Tem muitas nuances, às vezes, que não está ali inscrito na lei, não tem uma lei específica, mas que você consegue prever que vai acontecer dentro de um processo, ou prever que pode acontecer, e você já fazer os pontos para que você não tome ali uma sanção, uma penhora, e acabe isso deixando você em desespero, né? Sim. Ou se acontecer uma penhora, você entender que aquela penhora pode não prosperar. Mas como assim? Às vezes o banco penhorou sua casa, e sua casa é um bem de família, entendeu? O banco não vai tomar isso aí. Você vai poder negociar com ele, ter calma. Só que se você é o dono da dívida e está envolvido emocionalmente, como que você vai tratar disso? Ô Luiz, você bateu várias vezes, eu anotei pelo menos umas 4 vezes a questão emocional. Dívida e o lado emocional. Dívida e o lado emocional. Aí eu te pergunto o seguinte, alguma vez você já foi esse emocionado? E você sabe, Adriano, que todo propósito é ligado à sua dor. E esse homem, a gente sabe que o propósito dele é limpar o nome dos outros. Da dívida. Alguma vez você já foi esse emocionado, Luiz? Já tive esse probleminha aí. Já tive. Foi na pele, então? Na pele. Eu trabalhava já com banco, com negociação de banco já há muito tempo, né? 15 anos. E eu lembro que eu fiquei desempregado. As minhas dívidas todas explodiram na época, né? Evoluiu. E eu comecei a pagar conta. Falei, não, vou pagar. Falei, opa, não tá dando. E eu acabei gastando muito dinheiro tentando quitar conta, não quitei nada. No final, o dinheiro acabou não dando para pagar nada, consegui um novo emprego e tive que ir negociando contrato, quitação de contrato por contrato, contrato por contrato.
E como eu não tinha experiência, paguei advogado, perdi dinheiro. Ah, mas por que você pagou advogado? Porque na minha cabeça o advogado ia conseguir me livrar da dívida, né? Ser ali um ponto de flexão, né? Fazer as dívidas sumirem um pouco e eu conseguir voltar para o mercado. Porque naquela época, uns 10 anos atrás aí, um nome sujo no mercado para conseguir emprego era muito difícil, né? Você conseguir um emprego em uma instituição financeira, alguma coisa, você não entrava com nome sujo. Então, no SPC ou no Serasa. Então, eu fiz isso para tentar apaziguar e fazer acordo. No final, só gastei dinheiro, paguei o advogado meu, paguei o advogado do banco também, perdi dinheiro, e aí acabei pagando todas as dívidas que eu achei que eu ia conseguir anular a taxa de juros, não conseguiu, né? Então, assim, foi na pele, mas foi aí que começou. Depois, o segundo ponto que me leva hoje a fazer muita negociação é ver que no Brasil, infelizmente, a justiça não é para todos, né? Vamos colocar, outro dia eu estava falando com uma advogada que se ela não seguir a tabela da OAB, né, ela não pode atender o cliente. Se ela não seguir, alguém pode denunciar ela e dificultar a vida dela. Então qual que é a liberdade da justiça? Tipo, tem uma tabela. Então, se eu ver o João tem condições de pagar 1.800 que fala a tabela. Se eu for advogado com a OAB e cobrar 500, então eu posso ser lá processado pela OAB por fazer advocacia de má fé, né? Porque eu trabalho abaixo do que os colegas trabalham. Então, qual que é a justiça nisso? O sindicato decidiu que eu preciso cobrar tanto, aí eu não posso pegar 1.000 se a minha família estiver precisando. E se a família do outro estiver precisando de ajuda, também não pode. Trabalhando dentro do Sejusc, a gente vê muito que, às vezes, tem muita gente que está gastando dinheiro, tendo condições, não tendo condições, sendo cobradas ali a ferro e fogo, valores altos, às vezes para a pessoa, e ela tá pagando parcelado, com dificuldade, né? E às vezes o cara tá lá, o cara chega de Mercedes e o advogado cobra o mínimo dele, porque ele vai trazer vários processos. Aí você que só tá levando um, não, você tem que pagar tudo, né? Então, assim, eu vendo essa discrepância entre o atendimento da pessoa necessitada, o atendimento daquele que tem condições de pagar, já me irritava, né? E a segunda situação é que a justiça tá lá, às vezes, para você, e é difícil, você busca um advogado, é muito caro. Eu já paguei uma negociação trabalhista que eu não acreditava no que aconteceu. Eu sentei dentro de uma audiência trabalhista para pagar o que eu já ia pagar já. Entendeu? Aí eu paguei o advogado, sentou lá dentro, se ele tivesse falado para mim, olha, a melhor saída de uma dívida trabalhista é acordo. Eu tinha feito lá no escritório. Dentro do ambiente onde eu estava, falado pro ex-funcionário, olha, você quer? Eu consigo pagar tanto. Porque dentro da audiência foi isso que aconteceu. Só que se o custo meu foi muito alto, né? Eu paguei muito naquela época para ter um acordo. Então, assim, não é para todos. E as pessoas às vezes não têm conhecimento. E quando busca a justiça, a dificuldade é enorme. Ah, por que não tem? Não, porque as portas para você ter conhecimento e entrar, o conhecimento tá longe do público total, entendeu? Então o cara tá com financiamento de veículo e fala, não tem saída, não tem saída. Procura um mediador, procura um conciliador, procura um Sejusc, né? Se não tiver saída, procura um advogado. Mas procura um advogado que você verifique que ele tem a intenção de te auxiliar e já fala de imediato, doutor, eu quero resolver, eu não quero pagar processo. Porque o processo ele tem um custo pesado, ele demora. E não é um custo só financeiro, é emocional também. Você fica esperando uma resposta para dar certo e ela não chega. Então, muita coisa que pode ser resolvida dentro de cartório, dentro de um Sejusc, numa negociação, numa mesa, e às vezes as pessoas não têm poder aquisitivo para pagar, elas pagam um advogado parcelado em 10 vezes para fazer. Então, hoje, eu vou falar para você assim, tem situações que precisam de um advogado? Tem. Mas eu acredito que 99% do problema do povo, com mediação e conciliação, pode ser resolvido. O que as partes precisam é entender que você tem direitos, mas você tem deveres. E os outros têm direitos e têm deveres também. O Sejusc, ô Luizão, seria o quê? Ele foi criado
Em qual o objetivo dele? Sejusc é uma parte da instituição da justiça. Como assim? Tem o fórum, você vai ter o JEC, o Juizado Especial Civil, tem a vara normal, né? O Juizado Especial Civil já é para causas pequenas, você pode entrar lá no JEC sem um advogado. Só ir lá, falar, eu quero processar o João, dar o nome, dar o valor da dívida, dar o porquê você vai, a prova, se você tiver. Se não, a boa-fé sua vale também, sua palavra e uma testemunha. Você pode ir lá e abrir um processo. Aí a primeira situação, você pode ir ali. Então, isso aí você pode processar ali dentro. Aí ali dentro, primeira situação do processo é ir para o Sejusc, fazer mediação e conciliação. O Sejusc é um centro de mediação e conciliação do Estado. Lá dentro tem mediadores, conciliadores, é ligado ao fórum. E quando você faz algo dentro do Sejusc, um acordo, ele é homologado por um juiz. Então não tem como retroceder. Tá? Foi lá dentro do Sejusc que fez. Só que o Sejusc ele trabalha com que tema? Dívida, família, pensão e alimentos. Então eu quero pegar, fazer uma proposta de acordo junto com o João. Mas o João tá me devendo e ele não me paga. A última vez que eu fiz com ele, ele pagou 2 parcelas e não pagou mais. O que eu faço? Você pode ir no Sejusc, marcar uma audiência de conciliação e mediação lá, leva lá, o atendente vai fazer para você uma prévia, vai mandar os links, pode ser online ou pode presencial, vai ter um custo em torno de R$85, você vai fazer a audiência lá. Se essa audiência não for frutífera, ele vai te dar um documento, você vai no JEC, entra no Juizado Especial Civil com ela e executa essa pessoa. Aí provavelmente o juiz pode pular a mediação ali no JEC, tá? Ou pode sequenciar. Só que a partir do momento que você fez esse acordo no Sejusc, ele virou um título judicial, né? Você não precisa provar mais. Igual, se você não tem um acordo no Sejusc, às vezes o cara te deve, você não tem um contrato, você não tem um título. Você tem que entrar com o processo para comprovar a dívida, para o juiz aceitar, para ela virar um título, para você executar o título. Então o caminho é mais longo. Se você já tem um acordo que foi formalizado dentro do Sejusc e não foi cumprido, você só vai executar o devedor. Você já vai lá pedir penhora, bloqueio da dívida. Diferente de você não ter um contrato ou de ter que provar que a dívida existe. O Sejusc foi lá, assinou, o mediador assinou, homologou o acordo, acabou. A outra parte aceitou que existe a dívida. Dali em diante não tem que se provar mais nada. É só tocar. A segunda situação é, às vezes você está tentando convencer a pessoa que ela te deve. E ela te deve, mas a maneira com que você está cobrando não está dando para ela pagar. Quem entra dentro do Sejusc é um terceiro imparcial. Ele não tem nada a ver com você, ele não tem ligação alguma com outra pessoa. Ele vai ouvir vocês dois e vai apresentar saídas, entendeu? Para você fazer um acordo. Então o Sejusc ele faz esse trabalho, que nem o Procon faz. Porém, o Procon ele faz uma tentativa de acordo normalmente em cima do Código do Consumidor, né? E esses acordos eles não são executáveis, ele é um acordo simples. Já no Sejusc, ele se transforma no título executivo. Ele pode, se você não cumprir, ele pode ser executado imediato, né? Não precisa de um trâmite de comprovação, um processo para depois a execução desse título. Legal, perfeito. E toda essa parte, Luizão, no caso, a sua empresa que é o CEMEC, ajuda também, né? Toda essa questão de, às vezes a pessoa tá ali, tá meio perdida, tô devendo ali, não sei o que fazer. Adriano, eu tô enrolado. Quero resolver, mas não sei como. Não sei nem por onde começar. Aí quem que a gente tem? CEMEC, parceiro aí. E fala um pouquinho aí, Luizão. Esse cara, ele pode, quem mais pode entrar em contato, conversar com vocês, conversar com o seu time, seu time de atendimento ali? Hoje, dentro do nosso escritório, parte de dívida de veículo, renegociação de dívida e cobrança a gente também faz. Mas assim, como cobrança também faz? Vamos colocar aí condomínios, né? Tem lá as parcelas dos condomínios, mês a mês, só está acumulado lá valores de dívida. A gente tem aqui a cobrança. A gente vai ligar para essas pessoas, negociar a dívida, repassar os valores para o escritório ou para o condomínio poder receber. Por quê? Porque hoje o que mais falta, tá? Não é tentativa de cobrança, ela existe. Todo mundo cobra. Só que cobra no WhatsApp, cobra no telefone.
Às vezes a preparação da pessoa ali não é para uma cobrança amigável, é para uma cobrança efetiva. É duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você cobrar para ligar para a pessoa e falar, Dona Maria, você precisa pagar o que você está devendo. Outra coisa é você ligar e falar, Dona Maria, o que aconteceu que a senhora não conseguiu pagar? Ouvir o que a Dona Maria está falando, levar para a empresa, entendeu? E tentar fazer com que a empresa entenda a Dona Maria também. Porque situações difíceis acontecem. As empresas, pode colocar 90% dos empresários, sabem que ele precisa colocar uma margem de perca. Então é onde o CEMEC, ali, uma negociação amigável entra. A gente faz a parte de cobrança amigável, né? Judicial e extrajudicial, como? Eu tenho aqui uma empresa, eu estou executando todos os meus devedores. Eu ligo para os seus devedores e negocio para você com eles, com cada um. Ligo pro João, pra Fernanda, pergunto por que não pagou, o que aconteceu, monto um histórico, entro em contato com você e falo, o que você pode fazer por esse cliente? Tá? Ele quer pagar, ele só não tem condições de pagar o que você tá falando que ele precisa pagar. Porque é a comunicação, né? É o treinamento do time, é o time que não entendeu ainda que precisa fazer negócio e não cobrar. A época da cobrança, ela já passou. A cobrança, eu trabalhei no call center, eu sei quando ela iniciou, quando ela terminou. Que no início, né, não tinha mesa, não tinha ABNT, não tinha lei trabalhista, não tinha 6 horas, não tinha lado do fone. Era pegar no telefone, você não pagou, eu vou te processar, vou tomar seu carro. A polícia vai na porta da sua casa, porque na época ia, né? Na realidade, os financiamentos, eles não eram a compra do bem financiado, ele era só o direito do bem. Então você podia acionar a justiça e pedir para ir buscar o veículo na casa, arrancava guarda-roupa, tinha uma época, né? Buscava o fogão. Era pô, você cobrava e aí a pessoa não pagava, você tinha esse direito, porque na realidade não tinha ainda o direito do consumidor, né? O direito do consumidor é novo, é um título novo. Então você tinha uma cobrança agressiva, não tinha o respeito do devedor. Você não pagou porque você é um caloteiro. Olha só onde se viu. E hoje tem o direito do consumidor, essas coisas não podem se falar mais. Evoluiu muito, né? Só que hoje, com a evolução, veio o volume. E o volume perdeu o atendimento da pessoalidade. De entender o que cada devedor está passando, por que ele está passando e o que dá para fazer para melhorar. Então as pessoas estão focadas em cobrar a pessoa, seguindo uma norma, seguindo o título, aí você vê aquela coisa da mecânica, seu nome, responde, seu CPF, responde, cor do seu cabelo, vai falar, Tom, o senhor deve tanto, X valores, taxa do seu contrato é tanto, o valor hoje que você tem para cobrar é tanto. Então assim, as empresas ficaram totalmente robotizadas, né? É daquele jeitinho ali. Se não fazer, não tá certo. O que aconteceu? Perdeu a personalidade. Não tá ouvindo o cliente, não tá atendendo o cliente, fazendo com que ele retorne. Às vezes perdendo o cliente, né, para sempre. Ele paga, mas paga com raiva. Agora, quando você liga para o cliente, entende o que está acontecendo, demonstra para ele que a empresa realmente quer entender, ele quer arrumar uma solução. E que às vezes não é por culpa da empresa, é que aquilo que ele oferta é muito abaixo do limite da empresa, mas vai chegar um momento que ele vai ter condições de pagar o que a empresa precisa. E aí ele vai lembrar e vai retornar. Agora, se você liga, a ligação é seca, o atendimento não é legal, a pressão psicológica na tentativa de demonstrar que você quis ser um mal pagador. Gente, não existe uma pessoa que quer dever. É o mínimo da sociedade. As que pegam para não pagar. A maioria pegam com boa fé, para realizar um sonho, para pagar uma dívida, para fazer investimento. Essas pessoas sempre pegam de boa fé. O que aconteceu foi que, por um erro de cálculo, no caminho elas não conseguiram pagar. Então, se o negociador, se a empresa que está cobrando, ela entende isso, eu falo para você que dificilmente você não vai ter uma recuperação de crédito na sua empresa que tenha uma efetividade grande, um retorno de caixa muito grande. Porque você começa a encaixar dentro da necessidade do cliente também, né? Não só cobrar, e sim negociar, falar com a empresa, demonstrar para a empresa a tentativa do cliente. Isso, claro, tem termos, né? Tem pontos, né, a ser estudados também do cliente, não é a lá vão ter, mas pelo menos tentar ouvir as partes, porque se o cliente não conseguir pagar, pelo menos ele ficou feliz com o atendimento, na hora que ele tiver condições ele volta a falar com você. Então a gente faz essa parte de cobrança. Aí quando... Só para ficar claro, Luizão, as empresas, para elas poderem entrar em contato com você,
a partir de qual que é o valor da dívida dela que ela consegue ter todo esse trabalho aí de vocês? Quando eu estou falando na prestação de serviço de cobrança do SEMEC, parcelinha de R$200 a gente cobra. Né? Trazendo um volume, a gente faz qualquer tipo de cobrança, a gente faz prestação de serviço de negativação também, né? A gente faz de um modelo um pouquinho mais acessível, que às vezes a pessoa não utiliza muito, né? Mas faz a negativação utilizando a parte de cartório, né? O cartorial é mais acessível, é mais barato. Às vezes vai para o Serasa, vai para tudo normalmente. A gente faz o cartorial. E as cobranças tendo em torno de R$200, a gente vai tentar ali negociar para o cliente, tendo volume, né? Eu preciso, às vezes, não é o valor em si, é o volume. Se você me dá 100, 200, 300 clientes para me cobrar, no volume a gente faz a cobrança. Mas a gente faz todo tipo de contrato. Quando é cobrança, a gente cobrar o cliente para você é de 200 até 30 milhões, aí a gente tem coragem de fazer. Ou seja, você que está assistindo esse podcast, está precisando ali na negociação de carro, você está ali que o pessoal não quer te pagar e você fala, rapaz, estão me dando uma dor de cabeça, entra em contato com o SEMEC ali. Adriano, passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Fala a verdade. Voa, Você sabe que se fosse falar de dívida mesmo, não ia ficar 2 horas aqui, Luiz. Só falando de dívida. Não nossa, minha sua não, dos outros. Dos outros que a gente sabe. A gente não deve. Então, tamo aí. Ô, Luizão, deixa eu te falar. Até pro pessoal te encontrar nesse mundo chamado internet, esse mundo louco, e aí você já manda lá na caixinha de pergunta dele, tira todas as dúvidas. Tem um carro assim, tem um... Rapaz, eu sou fazendeiro lá do Mato Grosso, tô querendo negociar minhas terras aqui, minhas máquinas. Como que faz? Entre em contato com o Luizão. Como que eu faço como que nós te encontramos nesse mundo chamado internet, Luizão? Bom, eu tenho o site, que é o www.semecneg.com.br, tá? Contato por WhatsApp também, no 14998338687, que é o meu celular. Tem no Instagram também, Semec. Tem no TikTok, tá Luiz Rodrigo Silva, né? Ou você coloca mediador, você vai localizar. Qual canal? Mais um... Bom, Instagram, Facebook, tudo Semec. Você vai localizar a gente. Nós vai deixar também na descrição, né, André? Na descrição aqui embaixo vai estar o site. E dentro do site vai ter o contato lá. E dentro do site também vocês vão poder entender um pouco mais sobre todos os serviços que o SEMEC ele oferece. E você, como que faz para te encontrar nas redes sociais? Você que é um cara da rede social, fala para mim. Muito fácil, só você aí, @Zé Rafael Júnior, ZE Rafael Júnior, você vai encontrar lá. E também eu quero pedir para vocês aí, já aproveitando aí, segue a gente lá, já se inscreve no canal, compartilha, comenta. Nem se for falar mal, fala assim, não gostei do óculos do Adriano. Pode falar, a gente aceita o comentário. Tá bom, Adriano? Mas para achar a gente, @VitrineEds e @Zé Rafael Júnior. E para me encontrar é muito fácil. Nas redes sociais, Adriano Rosa ADS, tanto no Instagram como no TikTok. Entra lá, segue a gente, acompanha também o nosso trabalho. E se você tem uma empresa e você precisa de marketing, você precisa atrair mais clientes, a vender mais, a Vitrine Ads é uma assessoria de marketing e vendas especializada em atração de clientes. Então, se você precisa alavancar as vendas da sua empresa, se você está precisando dar aquela movimentada, né, Rafael? Gerar mais demanda para o seu time comercial, a gente pode te ajudar nisso. O link também vai estar aqui embaixo na descrição. Luizão, suas considerações finais, meu amigo. Eu quero só agradecer a oportunidade, falar aqui com vocês, falar um pouquinho da empresa. É que nem você falou, tinha muito assunto ainda, né? É curto o tempo, né? Mas é bom que vai ter o segundo. Não, vamos fazer. Só que o que eu falo para qualquer pessoa hoje que teve a oportunidade de assistir a gente aqui antes de você fazer um processo, antes de você falar que você não deve, ou antes de você tratar isso, procura um mediador, um conciliador, um negociador judicial, né? Para que você consiga entender o que é dívida, como que funciona, como que é processo, custo, como que seria uma negociação. Por quê? Sempre vai ser melhor um terceiro, né, do que você envolvido emocionalmente naquilo. Perfeito. Sempre vai ser melhor.
Perfeito. E uma outra coisa também que eu gosto, vou frisar aqui para vocês. Não sei se vocês conseguiram entender, eu acredito que sim. Se não, volta e assiste aqui o podcast. Muitas das coisas que a gente paga hoje para serem realizadas, serviços, contratar ali advogados, tal, isso, aquilo, muitas das coisas a gente não precisa, porém a gente não tem tanto acesso à informação. Então procure essas informações. Segue o Luiz lá nas redes sociais mais uma vez, pergunta, busca essas informações, porque a informação, Rafael, para mim é fundamental em qualquer negócio, para tudo na sua vida. A partir do momento que você tem informação, você não vai errar, você vai conseguir. Às vezes não serve para você naquele momento, mas você vai saber ali indicar, conversar com uma outra pessoa e também orientar. E esse aqui é o nosso papel aqui dentro do Na Vitrine Podcast. A gente vai ficando por aqui. Quer fazer alguma consideração, Rafael, sobre o podcast hoje? Luizão, obrigado. A gente agradece. Muito bom ter você como nosso parceiro, obrigado, nosso amigo. E sucesso. A gente sabe que, gente, ó, banqueiro. Mercado financeiro. Eu falo, mercado financeiro. Ui! Obrigado.